Olá, bem-vindos ao programa Professor Benigno Responde. Eu sou advogado, professor de Direito, estou sempre aqui com um tema interessante de Direito para vocês. Hoje eu estou aqui com uma psicóloga, a doutora Patrícia Pires, e ela veio aqui para nos falar justamente dessa questão de laudos psicológicos judiciais e também das patologias psicológicas que devem ser identificadas em processos judiciais para fins de soluções de litígios, de disputas, de interdição, de curatela, várias questões que envolvem o direito, mas também a necessidade de um laudo psicológico. E eu vou começar perguntando para a doutora Patrícia Pires como funciona assim, o seu trabalho de elaboração de laudos. Fala assim para a gente, para o telespectador de casa, para eles entenderem como é que funciona isso. Bom, a minha atuação hoje basicamente envolve a área da psicologia clínica e psicologia jurídica. No caso da atuação do psicólogo em processos judiciais, ele pode ocorrer tanto na área do direito de família, na área do direito civil, trabalhista e na área criminal. E doutora, falando agora em direito de família, nós temos, por exemplo, aqueles casos de tutela, curatela, de interdição de pessoas judiciais, Como é que é feita a avaliação? Quais os critérios que são feitos para identificar, que aquela pessoa é passível, por exemplo, de uma tutela ou curatela, uma interdição? No caso aí dos processos que correm na vara de curatelas, é solicitada a avaliação da capacidade civil dessa pessoa no sentido de gerir os seus bens e o seu patrimônio, bem como em relação a todos os atos relacionados à vida de forma geral, envolvendo inclusive as questões de segurança, de saúde, moradia, saúde mental, inclusive. A gente pode colocar isso como a pessoa ter condições de gerir os cuidados que ela necessita em relação à sua saúde mental. Curatela porque, até para explicar para as pessoas o que é curatela, é quando a pessoa, por exemplo, está doente, em cima de uma cama, às vezes, e está inválido, ele não consegue gerir os seus bens, gerir a sua vida, e precisa de alguém que cuide disso, ou quando a pessoa tem algum problema psicológico grave que impede ela de fazer essa administração, Aí, nesse caso, é que é feito esse laudo. E às vezes até tem uma disputa das famílias, porque às vezes tem famílias muito ricas que têm interesse em administrar o dinheiro do pai, lá do vô, da avó, da bisavó, e nem sempre ele está com esse problema, Ou como é que... Existem casos em que faz o laudo e a pessoa não tem problema? É claro, o resultado desse laudo vai depender muito da gravidade de sintomas que essa pessoa apresenta, porque nas psicopatologias existem graus em relação aos sintomas e também em relação à capacidade dela sobre esses atos. Então, é claro, muitas vezes, vamos pegar como exemplo uma pessoa que recebe aí um valor determinado pela família mensal para ela se sustentar e ela não consegue administrar isso de forma adequada, considerando aí todas as necessidades dela. Então, por exemplo, nesse caso, pode entrar isso em discussão. Então, a gente considerando as psicopatologias, é muito importante a gente identificar aí o diagnóstico específico que aquela pessoa tem, bem como as comorbidades, que são os outros transtornos que podem ocorrer concomitantemente com a patologia principal. E aí a avaliação
nesses casos, ela é uma avaliação que precisa ser feita de uma forma bastante detalhada, analisando aí o histórico dessa pessoa, analisando fatos que ocorreram aí ao longo dos últimos tempos e que estão justificando esse pedido. Muito interessante, porque hoje nós temos aí casos de pessoas que se envolvem com jogos, né? E jogos de bingo, jogos eletrônicos, né? Que acabam perdendo 50, 100, 200 mil reais. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que a mãe dela é envolvida em jogo, e ela perdeu um patrimônio de 500 mil reais no jogo já e estava indo para perder até a casa que morava, né? Então, nesse caso, pode haver esse tipo de interdição? Sim, dependendo aí do que é identificado na avaliação em termos aí da incidência de doença, de alguma doença, sim, porque a partir disso a gente consegue identificar o risco também que essa pessoa está se colocando. E com relação à área trabalhista, né? Nós temos aí também o dano moral, o assédio moral, a perseguição psicológica, né? Como é que um trabalhador, dentro de um processo judicial, como é que um laudo psicológico pode identificar se esse problema psicológico causado, ele é decorrente disso, do trabalho, desse dano moral, desse assédio moral, desse assédio sexual, por exemplo, sofreu, ou se é de outra coisa, né? Porque, por exemplo, eu já vi processos em que a pessoa tinha já problemas patológicos há muitos anos, né? E de outras coisas. E que aí não foi identificado o nexo de causalidade, né? Mas aí, quando efetivamente ele sofre aquilo, né? Da empresa por anos, né? Ou por meses, enfim, por um tempo prolongado, que acaba causando aquela... eu não sei usar exatamente o termo, mas talvez uma depressão, uma doença psicológica ali, que ele fica completamente afetado. Como é que isso é identificado, assim, dentro de um laudo psicológico para o juiz? Bom, as perícias na área trabalhista, elas envolvem aí uma ampla investigação dos fatos que estão sendo discutidos. No caso aí de assédio moral, por exemplo, é importante identificar as situações, os comportamentos, bem como se existem patologias que estão associadas. Porque geralmente existem casos de assédio moral que, por exemplo, o trabalhador ele desenvolve uma depressão, um transtorno de ansiedade, um esgotamento, em razão da pressão que ele vem sofrendo de forma reiterada ao longo do tempo. Então, os casos de assédio moral, eles são de difícil identificação, justamente pelo contexto probatório, que em muitos casos é difícil o trabalhador conseguir fazer essas provas, porque além, claro, do relato dele, seria muito importante a demonstração de como esses fatos ocorreram aí dentro do período contratual dele. Já aproveito para perguntar, nós temos uma coisa chamada quesitos, né, que são feitos nas perícias judiciais. Os quesitos são perguntas, né, uma lista de perguntas que são feitas tanto pelo advogado do reclamante quanto do reclamado, os dois podem fazer, ao perito, né? E aí eu pergunto quais são as perguntas, a formulação dos quesitos, o que é mais importante colocar nisso? A doutora elabora esse tipo de quesito também para as empresas, para reclamante. Quais são aqueles pontos mais importantes a abordar nesses quesitos, nessas perguntas? Bom, os quesitos, eles vêm determinados aí pelo Código de Processo Civil como um direito das partes em formular determinadas questões para serem respondidas aí pelo
profissional encarregado da perícia. Então, existem duas situações diferentes, que é, no caso, o perito judicial, ele vai responder, então, esses questionamentos que são feitos aí, tanto pelos advogados das partes, né, e em se tratando de causas trabalhistas, muitas vezes tem mais de uma reclamada, pode haver mais de uma reclamada num processo, então todas elas têm o direito de formular os quesitos, e o perito, ao longo aí da sua avaliação, ele vai procurando identificar aí as respostas a esses questionamentos e no final do laudo ele traz o seu posicionamento. No caso da assistência técnica, que eu atuo também, o perito, ele aí vai responder os questionamentos que são feitos pelos assistentes técnicos. Então, aí no caso da nossa atuação como assistente técnico, nós geralmente fazemos sugestões de quesitos, tanto aí por parte do reclamante quanto da reclamada, que serão respondidos aí ao longo da perícia. Perfeito. E a doutora faz também análises psicológicas de crianças? Qual a diferença, por exemplo, de fazer uma análise psicológica, um laudo judicial para a criança e para o adulto? Bom, nos casos envolvendo avaliação de criança, ela é uma avaliação bastante específica, porque as técnicas elas são bastante diferentes das técnicas utilizadas no caso de adultos. Então, é necessário se considerar a idade da criança, a fase de desenvolvimento, para que as técnicas e os instrumentos a serem utilizados, eles sejam adaptados aí para esse contexto. Então, no caso de crianças, por exemplo, é muito importante que se leve em conta a necessidade de fazer essa avaliação de forma lúdica. Aí, no caso de testagens específicas, respeitar também o tempo da criança, se ela fica cansada, porque isso pode prejudicar os resultados. Então, tem que ter um cuidado muito grande com essas especificidades. E sim, podem ser utilizados testes aí para complementar os achados. E no caso de adultos, geralmente se faz uma entrevista, se faz aplicação de testes, escalas, questionários, para que esses elementos encontrados auxiliem nas conclusões. Interessante. E casos recorrentes agora, doutor, importantes, hoje as crianças, adolescentes, têm muito acesso à internet, é tudo, né? E até coisa muito ruim, né? E aí tem a questão de bullying, perseguição, e aí as crianças passam muitas vezes por separação dos pais e crises, e muitas situações psicológicas complicadas. E a doutora faz esse tipo de acompanhamento, de orientação para os pais. Como é que funciona isso para ajudar esses pais que estão com esse tipo de problema, que não são poucos, são muitos hoje que tem, crianças até que se envolvem nessas questões de automutilação e coisas que vêm da internet, né? Então os pais precisam muitas vezes de um psicólogo para auxiliar. Como é que funciona esse auxílio? A doutora dá esse tipo de auxílio e como é que funciona isso? Bom, são situações aí que a gente pode configurar como bastante recorrentes aí na nossa sociedade hoje. Então, é claro que aí com o conhecimento que nós temos em termos de saúde mental, sim, é possível fazer esse tipo de trabalho aí, entendendo bem o que é a demanda desses pais, qual é a dificuldade que eles estão percebendo, se existe sofrimento aí nos filhos, na criança, e também considerando, é claro, a forma de condução que vem sendo dada por eles. Ainda para complementar, existem casos bastante específicos na área de família, que vêm aí nas conclusões das perícias, que elas indicam
o encaminhamento dos pais para tratamento, beneficiando aí um melhor contexto, uma melhor adaptação para aquela criança, diante do conflito, diante daquele momento ali que está sendo vivido por aquele núcleo familiar. Então, também é possível fazer orientação a pais em termos de manejo com relação aos filhos. É um tema muito delicado, mas que tem que ser enfrentado, né? Eu vou agradecer aqui a doutora Patrícia, psicóloga, que nos deu essa orientação maravilhosa, né? E para os pais aí que tiverem dúvidas, podem mandar um WhatsApp para o nosso número 519962-262. Nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Instagram e no meu canal no YouTube. E muito obrigado, doutora Patrícia. Agradeço também pela oportunidade e sucesso. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima.